Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante, Pedagogia do Bom Senso, do educador francês Célestin Freinet. E o interessante é que não é um livro acadêmico, denso, né? Não, de jeito nenhum. A fonte é, na verdade, uma coletânea de textos bem curtos, quase como fábulas. Ele publicou com o pseudônimo de Mateu. E a inspiração dele, segundo o próprio Freinet, é a figura do camponês poeta filósofo. Exato, e a nossa missão aqui é entender como ele usa essa simplicidade da vida no campo, sabe, a relação com os animais, o trabalho na terra, para fazer uma crítica demolidora à educação mais tradicional. E o que já é provocador desde o começo é essa ideia de bom senso. Ele basicamente sugere que a pedagogia se perdeu. Se perdeu em teorias. Isso. Em teorias complexas, em vocábulos herméticos, e acabou esquecendo de observar o que simplesmente funciona na vida real. Ele defende que as regras da vida são simples, são eternas, e que a escola, em muitos casos, trabalha contra elas. Então essa nossa conversa vai ser sobre resgatar esses princípios, olhando para exemplos que, à primeira vista, não parecem ter nada a ver com uma sala de aula. Exatamente. E ele começa de um jeito bem inesperado. Para entender os fundamentos da educação, ele não cita outros pedagogos. Não mesmo. Ele nos convida a olhar para os caçadores, para os pastores, para a forma como as pessoas do campo educam os seus animais. Parece estranho, mas a lógica por trás é muito poderosa. Ele diz, por exemplo, que todo caçador sabe que não se pode exigir demais de um cão que é jovem, uma aprendizagem prematura, porque isso pode desanimar o bicho para sempre. É a sabedoria que vem da experiência, né? Não da teoria. O caçador sabe disso porque ele viu acontecer. Aham. E Freinet destaca que o cão aprende a caçar de verdade é na prática, junto com cães mais velhos, mais experientes. Não é com um manual de caça, mas por imitação, pela vivência. E tem um pouco crucial. Que é o quê? Ele frisa que nunca se deve bater ou usar o medo com um animal jovem. O medo bloqueia a aprendizagem. E ele está, na verdade, perguntando por que princípios tão óbvios na criação de um animal são tão ignorados na educação de uma criança. Essa pergunta fica no ar o tempo todo. E ele tem uma metáfora ótima para os teóricos que ele critica: os fazedores de nós. Ah, essa é ótima. A imagem é de carregadores de burros que, para justificar o trabalho, criavam nós super complicados nas cordas, sabe? Transformando uma tarefa simples numa suposta ciência. Exatamente. Para Freinet, muitos pedagogos são esses fazedores de nós. Complicam o que é simples só para parecerem mais sábios, o que é uma crítica, no fundo, à própria linguagem acadêmica, que muitas vezes serve mais para criar uma barreira do que para esclarecer. Freinet defende que a verdade e a vida caminham na direção da simplicidade. E essa simplicidade fica muito clara numa história pessoal que ele conta, da infância dele como pastor. Ele descreve duas formas bem diferentes de lidar com o rebanho. Qual era a primeira? A primeira era do autoritarismo. Aquele pastor que grita, que usa vara, que sente um prazer malicioso em fazer sentir essa autoridade. Uma relação de força. E isso, de oposição constante. O rebanho obedece por medo. É basicamente a imagem da escola tradicional, né? O professor como pastor autoritário e os alunos como o rebanho que precisa ser controlado. Uma pedagogia que luta contra a natureza do aprendiz. Mas ele também vivenciou uma alternativa, não foi? Sim, e é aí que a coisa muda. Ele conta da cabra favorita dele, a negrinha. Aham. Com ela, a relação era outra. Ele não precisava gritar nem comandar. Ele amava, ele a servia. Ele diz que baixava os galhos mais altos para ela poder comer as folhas mais tenras. A liderança vinha do cuidado. Do cuidado, do afeto, da parceria. Ele não a dominava, ele a ajudava a prosperar. E aí está a metáfora central para duas pedagogias diferentes. Uma baseada no controle, na imposição, que vê a criança como algo a ser moldado à força. Certo. E outra, baseada na colaboração, no serviço, que vê a criança como um ser com uma natureza própria, que precisa ser nutrida. A pergunta que ele deixa, e que é o coração do livro, é: o que aconteceria se a escola reaprender-se a acariciar, amar e servir as crianças? É uma inversão completa do paradigma de poder.
E essa inversão fica ainda mais clara com a analogia que talvez seja a mais famosa dele. Foi a que me fez realmente entender o ponto central da crítica. Qual? A história do cavalo que não tem sede. Ah, essa é fundamental. Conte como é. É a história de um rapaz da cidade, sabe? Cheio das teorias, que vai passar uns dias no campo. De manhã, ele decide que o cavalo precisa beber água. Ok. Ele leva o animal até o bebedouro, mas o cavalo se recusa. O rapaz insiste, puxa a rédea, grita, chega a forçar o focinho do cavalo dentro da água. Nossa. E nada. O cavalo resiste, se debate, mas não bebe uma gota. Até que chega o camponês experiente, o Mateu da história, e olha aquela cena com calma. E ele diz o óbvio, que o rapaz não conseguia ver. Que é... O cavalo não está com sede. Ele acabou de acordar. Primeiro, ele precisa comer, ir para o pasto comer a luzerna fresca. Depois de comer a erva, que é seca e salgada, ele mesmo, por vontade própria, vai galopar até o bebedouro. E a frase final do camponês é a definitiva. Pode matá-lo, mas ele não beberá se não tiver sede. E a ligação com a educação é imediata e muito forte, né? Totalmente. É inútil tentar forçar o conhecimento garganta abaixo de um aluno que não tem sede. Você pode ter um melhor método, a aula mais eloquente. Se não houver o desejo, a necessidade interna, o esforço é não só inútil, como é prejudicial. Freinet diz que essa insistência pode criar uma aversão fisiológica, uma verdadeira alergia àquele alimento intelectual. Exatamente. E tem uma continuação que é mais interessante. Na história, Sim. Alguém no meio da confusão dá uma sugestão que parece lógica. Talvez a água esteja suja. Troquem a água do tanque. E eles vão lá, esvaziam o bebedouro, colocam água limpa, fresca, cristalina. E o cavalo? continua sem beber, claro. Porque o problema nunca foi a qualidade da água. E essa é a segunda camada da crítica de Freinet, que é genial. Ele diz que muitos reformadores da educação focam em trocar a água, melhorar os materiais, usar novas tecnologias, refinar o conteúdo, coisas importantes. Nas secundárias, o problema essencial não é o conteúdo, mas a falta de sede. A verdadeira tarefa do educador, para ele, não é ser um bom entregador de água. Mas sim um provocador de sede. Olha, isso é criar as condições, os desafios, as experiências que façam a criança sentir a necessidade e o desejo de aprender. A motivação tem que vir antes do conteúdo. Essa ideia de criar a necessidade me lembra de outra imagem muito forte que ele usa para criticar as tarefas escolares sem sentido. Qual delas? A do trabalho inútil de soldado, quando ele descreve a cena de soldados descascando batatas no quartel. Uma cena que muita gente que serviu ao exército deve reconhecer bem. Com certeza. Ele descreve os soldados trabalhando do jeito mais lento e ineficiente possível. O objetivo não é terminar, mas fazer o tempo passar. Quem termina seu monte de batatas rápido é mal visto pelos outros porque estraga o esquema, sabe? É o que ele chama de contra-rendimento. É um trabalho forçado, sem propósito, uma corvéia estéril. Mas a virada na história é o que revela o ponto dele. O mesmo soldado, de licença em casa, vê a esposa na cozinha preocupada com o tempo para fazer a sopa. Certo. E ele espontaneamente diz: "Deixa comigo. Batatas é a minha especialidade." E, de repente, as mesmas batatas, que eram um fardo, agora dançam e giram nas mãos diligentes dele. A tarefa é idêntica. O que mudou? O contexto, o propósito. No quartel, era uma ordem sem sentido. Em casa, é um ato de ajuda, de participação com um objetivo claro: a sopa da família. A tarefa se transformou em trabalho de verdade. E Freinet pergunta, por que tantas tarefas escolares se parecem mais com o descascar de batatas no quartel do que com ajuda na cozinha de casa? Essa distinção que ele faz entre tarefa e trabalho é crucial. A tarefa é imposta de fora, mecânica, sem conexão com a vida do aprendiz. Enquanto O trabalho, na visão dele, é uma atividade com propósito, que engaja a pessoa e que tem um resultado visível e significativo. A escola tradicional, com suas listas de exercícios repetitivos, transforma a aprendizagem numa sucessão de tarefas estéreis. Ela mata o engajamento. é como outra imagem que ele usa, a da menina Maria debaixo da cerejeira. É tão simples e tão profunda. Conta essa.
A menina tem um cesto enorme, cheio das cerejas mais bonitas que colheram para ela, mas ela chora e insiste. Não, eu quero colher. Ela prefere o esforço. Sim, ela prefere o esforço e a alegria de pegar a fruta direto da árvore com as próprias mãos, mesmo que pegue uma ou outra ainda verde, do que receber o cesto já pronto. E com essa imagem, ele aponta o que considera ser o duplo erro da pedagogia tradicional. O primeiro é oferecer o conhecimento em cestos. Ou seja, já pronto, mastigado. Exato, separado da sua origem da árvore da vida. O conhecimento é entregue como um produto final, sem que o aluno entenda o processo, as dúvidas, os erros que levaram até ele. E o segundo erro, que é talvez ainda pior. É esconder a árvore para que a criança só veja o cesto. É negar a experiência da descoberta. A verdadeira aprendizagem para o Freinet não é receber o cesto de cerejas. Mas sim a experiência de se agarrar nos ramos. Isso, de subir na árvore, se sujar, escolher as frutas, sentir a textura, o cheiro. É o processo que educa, não o produto. A escola, ao focar só no produto final, rouba da criança a parte mais importante da aprendizagem. Fica claro que ele não tem papas na língua. As críticas dele são muito diretas, ele tem uma expressão ótima, a pedagogia de casaca. Ah, sim. Ele descreve aquele educador formal, rígido, de colarinho engomado e cartola, e diz que essa postura não faz mais sentido na era da camisa Lacoste, ou seja, num mundo mais informal. É uma crítica à autoridade artificial que se baseia em símbolos de poder e não numa relação genuína. E as metáforas ficam progressivamente mais duras, né? Sim. Ele chega a comparar a escola a um laminador, uma máquina industrial que pega as crianças, cada uma com sua singularidade, e as esmaga para que todas saiam iguais, padronizadas. É uma imagem de uma violência imensa contra a individualidade. E também a de uma prisão. Ele fala que a escola se torna uma gaiola, especialmente para os espíritos mais livres. Sim, essa analogia com os animais selvagens é muito potente. Ele compara essas crianças a raposas ou pardais capturados e colocados numa gaiola. Mesmo que você dê a melhor comida, eles definham. Eles morrem não de fome, Mas de tristeza, de nostalgia do mundo livre. A greve de fome intelectual de muitos alunos para Freinet seria uma consequência direta desse cativeiro. Não é uma falha do aluno, mas um ato de resistência. De todas essas imagens, a que me pareceu mais estranha e ao mesmo tempo a mais genial é a dos que andam sobre as mãos. É quase surreal. É uma crítica devastadora à escolástica. Ele imagina uma escola onde, por alguma razão, se decide que o certo é andar sobre as mãos. Uma habilidade dificílima de aprender. Exige anos de treino, doloroso, antinatural. A maioria tropeça, cai, mas o sistema insiste. E quem se recusa, quem insiste em andar sobre os pés, o que seria o natural, é visto como rebelde, incapaz e é excluído. Exato. Com o tempo, andar sobre as mãos se torna norma. As pessoas se acostumam tanto com aquilo que passam a achar bizarro quem anda sobre os pés. A lógica do sistema se inverte. Perde o contato com o bom senso. Totalmente. E a parte mais cruel, segundo Freinet, é que depois de passar anos forçando as crianças a andar sobre as mãos, a escola decide, como uma inovação, ensinar-lhes metodicamente a ficar de pé. Como se fosse algo novo a ser aprendido. Exatamente. E não um estado natural que foi violentamente reprimido desde o início. Isso é assustadoramente preciso. O sistema cria o problema e depois vende uma solução artificial para ele. Exato. Revela a profunda desconexão. Em vez de partir do que a criança já é, o sistema impõe uma lógica externa, mutila as habilidades naturais e depois tenta consertar o estrago. Certo. Então, depois de toda essa crítica, qual é a proposta? Se a escola não deve ser um templo, nem uma caserna, nem uma prisão, o que ela deve ser? Aí ele nos dá uma imagem final. Freinet diz que a escola deve ser um canteiro de obras. Essa imagem é a síntese de tudo. Um canteiro de obras é um lugar de trabalho real, não de tarefas inúteis. É um lugar onde as pessoas colaboram, onde se sujam as mãos,
onde se constrói algo concreto. Não é um lugar de silêncio e contemplação passiva. Não. É de barulho, de movimento, de criação. É a vida real entrando na escola. E ele não propõe uma ruptura total com o passado, o que é interessante. Tem uma frase dele que amarra tudo isso de forma muito elegante. Tire o chapéu para o passado, tire o casaco para o futuro. É o equilíbrio perfeito. Tirar o chapéu para o passado significa respeitar a tradição, o conhecimento que foi acumulado. Não é jogar tudo fora. Mas tirar o casaco para o futuro. É o chamado à ação. É arregaçar as mangas, estar disposto a trabalhar, a construir. A educação para ele não pode ser um museu, onde a gente só admira o passado. Precisa ser esse canteiro de obras. Ao final desta nossa conversa, fica uma questão no ar. Freinet diz que a educação é um canteiro de obras para construir homens. Se a gente aceita essa metáfora, somos forçados a nos perguntar que tipo de ferramentas estamos usando nas escolas de hoje. E talvez, mais importante, qual é a nossa postura nesse canteiro? Pois é, estamos apenas respeitosamente tirando o chapéu para um passado de métodos que nos parecem seguros, ou já tivemos a coragem de tirar o casaco para, de fato, começar a construir? Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro, caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.